Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto ouvinte e internauta, que ora comigo nesta manhã de quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Vamos continuar nestas pegadas, nesse caminho espiritual com Santa Teresa de Jesus, e contemplamos as palavras de Cristo. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. É uma palavra maravilhosa do Senhor Jesus. Esse fogo, meu dileto ouvinte internauta, é o amor divino. O Espírito Santo que purifica e reacende o coração da igreja. Santa Teresa d'Ávila dizia que o amor é um fogo que nunca se apaga. Quanto mais se dá, mais ele cresce. Isso está no livro Moradas, onde nós falamos do livro da vida, mas tem esse livro também, Moradas, de Santa Teresa, que é uma maravilha. É este fogo que precisa ser aceso em cada um de nós, e de modo especial no coração dos sacerdotes, ministros do altar, pastores do povo de Deus. Meu amado Padre, que está aqui conosco neste programa, o Senhor é uma bênção de Deus. O Senhor é um presente do céu para esse povo que o Senhor pastoreia. Eu quero dizer para o Senhor nesta manhã, meu amado sacerdote, que nós te amamos, que os ouvintes deste programa, os internautas que nos acompanham, amam os sacerdotes. E nós estamos nesse grande empenho mundial de oração pela santificação dos padres, porque a gente sabe que uma igreja, ela se dinamiza em razão da espiritualidade concreta do sacerdote. Padres autênticos, padres que querem apenas ser padres, nada mais, apenas ser padres. Homens do altar, do confessionário, do rosário, homens da misericórdia, do amor ao povo de Deus. A alma que ora e adora é como o pavio que mantém viva a chama. Os antigos lembram daquelas candeias que os nossos avós tinham, as lamparinas de querosene, que tinha na lamparina o querosene, na candeia o azeite e o pavio que ficava embebido ali, e a gente colocava o fogo na pontinha dele para iluminar. Se acabasse o querosene ou acabasse o óleo, então o que acontecia? O pavio virava cinza, então apagava-se a luz. É assim também a nossa vida. Se a gente não adora, o óleo da nossa candeia, da nossa lamparina vai morrendo. Então a chama da nossa fé, da nossa unção depende da adoração. Aquele que deixar de rezar começa a apagar-se. Por isso Santa Teresa exortava suas filhas espirituais: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Isso está nas poesias de Santa Teresa. A adoração eucarística é o lugar onde o fogo de Cristo se renova. Diante do Santíssimo Sacramento, o coração cansado encontra consolo, o pecador encontra perdão e o sacerdote encontra força para o seu ministério. Os padres que estão aqui conosco sabem disso. Padre que reza, a paróquia cresce. Padre que não reza, padre que não valoriza os sacramentos, vai morrendo tudo. Outro dia alguém de um lugar distante partilhava comigo a tristeza da sua paróquia. O sofrimento, porque vem aqui no Goiás, visita as nossas dioceses por aqui, onde ainda tem muita piedade, muitos padres santos e abençoados, e a pessoa dizia da sua inveja espiritual, uma inveja benigna, por esses contextos tão bonitos em relação ao contexto dela, que na diocese não tem vocações, o povo tudo paralisado espiritualmente. E eu perguntei, tem adoração? Não tem.
Tem cerco de Jericó? Não tem. Tem novenas? Não tem. Tem rosário? Não tem. Tem atendimento de confissões? É muito difícil e às vezes a gente vai confessar, o padre diz que esses pecados não precisam ser confessados, pode fazer lá no ato penitencial, fazer na confissão comunitária. Olha, gente, pelo amor de Deus, não é assim que Deus quer a sua igreja. Deus não quer que os nossos sacerdotes, que nós padres, sejamos esses homens frios que não promovem a adoração ao Santíssimo, que não ama a Eucaristia, que sobam ao altar sem fé. E eu digo para os meus irmãos padres aqui conosco, quando nós subimos sem unção no altar, o povo percebe. Mas o povo percebe muito mais quando o padre celebra como um ator, fazendo um teatro, mas sem fé naquilo que ele está celebrando. A igreja precisa superar isso. Nós precisamos caminhar para uma igreja que possua sacerdotes, que viva a tradição da igreja, que escuta a palavra de Deus, que ama o magistério da igreja, que ama o Santo Padre, que ama Nossa Senhora, que ama a Eucaristia. Nós não precisamos de padres que vão levantar outras bandeiras, que é os leigos que cuidam disso. A bandeira da política, da ecologia, de tantas coisas. Isso é os leigos que vai cuidar. O padre é cuidando do altar, do confessionário, cuidando da piedade do povo, atendendo o povo, coordenando as coisas da igreja. É isso que nós precisamos. E eu quero dirigir uma palavra muito fraterna aos senhores, sacerdotes, e também ao povo de Deus, para que orem mais pelos padres. Meus irmãos em Cristo, no sacerdócio, especialmente eu quero dar uma palavra para o padre que está abatido, desanimado e sentindo sozinho. Nós temos muitos padres sofrendo, e às vezes sofrendo por causa de nós bispos. Meu querido padre, o senhor foi chamado para ser chama viva, não cinza apagada. O altar é o coração da sua vocação, da minha vocação. É ali que o fogo deve permanecer aceso, no altar eucarístico. Quando, meu padre, se sentir cansado, volta ao sacrário. Quando o peso da cruz parecer grande, volta à adoração. Quando o povo for difícil, muita malquerência na paróquia, muita fofoca, muita calúnia, quando as forças humanas te faltarem, lembra-te, quem a Deus tem, nada lhe falta, diz Santa Teresa d'Ávila. Um padre que tem fé, claro que o sofrimento e a cruz não vai faltar, mas também a graça de Deus nunca falta. Porque nós também precisamos ser provados. Lembra daquela passagem do capítulo 2 do Eclesiástico? Meu filho, se entrares para o trabalho de Deus, prepara teu coração para a provação. E a leitura da palavra naquele texto fala que os nossos corações são provados como o ouro e a prata no cadinho da humilhação. Então não é humilhação, a incompreensão às vezes do bispo, do povo, dos colegas, não é isso que vai tirar a ufania espiritual do seu coração, meu querido irmão. Levanta a cabeça e vai adiante, porque Jesus veio acender o fogo do amor, mas esse amor precisa de lenha. Esse fogo não queima, não cresce se não tiver lenha. A lenha é a oração, o silêncio, a vida interior. Um padre que reza diante do Santíssimo é uma tocha que ilumina toda a paróquia. O padre que adora sustenta o mundo invisivelmente. Mesmo que ninguém o veja, mesmo que ninguém o compreenda, quando ele está de joelhos diante da hóstia consagrada, toda a igreja se torna mais forte. Santa Teresa dizia: não são as grandes obras que Deus pede, mas o amor com que as fazemos. O padre que celebra com amor, ainda que em uma capela humilde, simples da roça, da aldeia indígena, do assentamento lá do INCRA, dos acampamentos, o padre que atende um confessor arrependido, que leva a unção ao enfermo,
está alimentando o fogo do Evangelho. Que esta manhã renova o ardor dos corações sacerdotais, para que nenhum padre perca a chama do primeiro amor, e que vocês, leigos, não deixem de rezar pelos sacerdotes e ajudá-los. O leigo deve rezar para que os sacerdotes sejam sustentados. A igreja precisa de padres santos e os padres precisam de comunidades orantes. Vamos repetir? A igreja precisa de padres santos e os padres precisam de comunidades orantes. Que toda paróquia seja também uma escola de adoração, onde o povo e o sacerdote aprendem juntos a amar Jesus na Eucaristia. Assim seja. Amém. Eu quero compartilhar com você o Evangelho de hoje, em breves palavras. Lucas 12, 49 a 53, onde Jesus diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Esse fogo é o Espírito Santo, que inflama os corações e purifica as almas. Mas Jesus acrescenta algo muito exigente para mim e para você. Pensais que vim trazer a paz? Não, mas a divisão. Essa divisão não é violência. É o choque entre a razão e as trevas. Entre o Evangelho e o mundo. Você percebeu isso? Corte para cá, para o Brasil. Imagina o quanto que nós vivemos essa divisão hoje dentro do Brasil, essa escuridão. É gente apoiando aborto, apoiando ideologia de gênero, é gente criticando a igreja, criticando os padres, criticando a fé, debochando dos cristãos. Que coisa medonha. E é no meio disso que nós estamos. Porque o Evangelho divide mesmo. Ou você é de Deus ou você não é. Esse é o ponto que a gente precisa ter presente. Então o fogo do amor de Cristo separa o que é de Deus e o que é do pecado, que é do demônio. Dentro de nós, ele purifica o que ainda resiste à graça. Maus pensamentos, desejos torpes, etc, etc. Aquilo que não é de Deus que está dentro de nós, esse fogo de Deus queima. A mensagem deste Evangelho, meu prezado ouvinte internauta, é clara e límpida. O cristão deve escolher de que lado quer estar. Se ao lado do fogo de Cristo ou na frieza da indiferença. Se você quer ficar do lado do Evangelho ou das ideologias do comunismo. Se você quer ficar do lado da luz de Cristo ou quer entrar nas trevas desse mundo, da Deep Web e de tantas outras coisas, do Deep State, dessas realidades obscuras da nova ordem mundial, esses globalistas medonhos, indecentes, sem fé, sem Deus, essas ideologias que afastam a nossa mente do coração. E tem gente que acha ruim você falar disso, porque está com o coração entupido dessas coisas. Portanto, Jesus quer discípulos ardentes e não mornos. Eu vim para lançar fogo. Significa, vim para acender o coração humano com o amor divino, com a paixão pelo reino, com a coragem de ser santo. Não com as bobagens ideológicas, com marxismo, com coisas que não tem nada a ver com relativismo. Não, é o Evangelho que é a nossa norma. Que o fogo de Cristo purifique nossa fé, reanime nossos padres e desperte nas nossas comunidades o desejo de adorar, de servir e de viver em constante prontidão. Assim seja. Amém. Vamos pedir a Deus a paz através da nossa oração. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa cada sacerdote, cada fiel que escuta o nosso programa nesta manhã de quinta-feira. Enche-nos, Senhor, com o poder da Eucaristia, para que nada neste mundo nos afaste da grandeza e das bênçãos do Teu amor eterno por nós. Abençoa os desanimados, toque o coração dos que estão tíbios, dos que estão sem unção,
dos que estão sem a graça de Deus e encha-nos de esperança com o fogo do amor divino. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe Eucarística, chama acesa em nossas vidas, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique todos em paz e não se esqueçam de rezar às 20 horas conosco aqui no canal, a oração das completas, a oração da noite. Paz e luz a todos.